da Tânia. Bem-aventuranças, não é? Vamos dizer assim, que é a continuação daquilo que a Tânia estava nos ensinando, através do livro de Filipenses. Então, a gente pode dizer que a nossa classe é Alegria Plena, a nossa disciplina é Alegria Plena, e nós vimos duas matérias, né? Vimos Filipenses com a professora Tânia, e aí, a partir da semana passada, nós estamos vendo as bem-aventuranças ali, que é uma espécie de introdução do Sermão do Monte. Então, na semana passada, nós vimos a respeito do reino, falamos a respeito de algumas considerações do reino, porque nós vamos falar, a partir de hoje, dos servos do reino. Então, a gente precisa entender o reino para poder entender as características de quem vive nesse reino. Então, nós falamos semana passada que o reino, o reino dos céus em Mateus é o mesmo reino de Deus que é falado nos outros evangelhos, tanto nos sinóticos quanto no evangelho de João. Vimos também que o reino, ele é específico para determinadas pessoas, ou seja, aquelas que são salvas em Cristo Jesus. Então, o reino é como se fosse uma parte do reino universal de Deus, onde Deus tem absoluta soberania, só que o reino de Deus é um lugar, vamos dizer assim, que não é um lugar físico, mas tem a ver com domínio e autoridade, onde todos os servos do rei, aqueles que foram salvos por ele, vivem ou viverão a partir do momento que aceitarem Cristo Jesus. Outra consideração bem importante que a gente aprendeu é que o reino, ele entra dentro daquela tensão que os estudiosos dizem que é aquela questão do já e ainda não. O reino já foi inaugurado por Jesus, ele já está, né? Nós já pertencemos ao reino, não é assim? Mas o reino ainda não foi consumado, porque ele só vai ser realmente consumado com a volta de Cristo, para aí sim consumar o seu reino sobre todas as nações, junto com a sua igreja triunfante. Isso vai ser assim uma espécie de acontecimento simultâneo com o evento de novos céus e nova terra. Então, a gente está aguardando tanto esse evento quanto a volta de Jesus. Então, o reino já está, mas ainda não foi consumado. Então, como aplicação da semana passada, a gente falou que a gente tem alegria plena por pertencer ao reino por graça, porque nós somos inseridas nesse reino por graça de Deus. Nós encontramos alegria plena também expressa em contentamento, porque nós já vivemos no reino, nós não precisamos, né, necessariamente dizer que só lá na eternidade que nós vamos viver no reino, nós já vivemos no reino, independente das circunstâncias que a gente vive, e também essa alegria plena em relação a sermos servos do rei, ela é expressa em esperança. Por que em esperança? Porque a gente sabe que vai viver eternamente na corte do rei, na presença desse rei, tendo acesso direto a esse rei. E olha que coisa linda, né? Aí já não vai existir mais, da forma como nós conhecemos, esse mundo humano que nós conhecemos outro. Vai continuar tendo um reino, um mundo humano, lógico, nós estaremos lá, com corpos glorificados, né? A gente até falou lá no final da aula, né, a questão de se há algum problema ser cremado ou não. Nossos corpos estarão lá, ressurretos, glorificados, mas o sistema mundo será tudo diferente, por isso que a Bíblia dá esse nome de novos céus e nova terra. Então, é essa consumação do reino que vai existir também nesse evento de novos céus e nova terra. E nós temos certeza que estaremos lá, porque o reino é o lugar onde Deus determinou para que todos os seus servos, aqueles salvos e remidos pelo sangue de Jesus, irão habitar. Semana passada eu falei para vocês que nós teríamos 3 aulas, mas na verdade são 4, tá? Então, semana passada falamos sobre o reino, para dar essa introdução das bem-aventuranças.
Hoje a gente vai ver a primeira parte dos servos do reino. Semana que vem, dia 24, a segunda parte. E no dia 2, a gente vai falar da alegria do reino. A gente vai fazer uma espécie de bate-bola a respeito do que acontece lá com Paulo em Filipenses, da alegria que ele encontrou sendo servo de Cristo, das bem-aventuranças, as características do povo de Deus, que é o que nós vamos começar a falar hoje. Então, vamos lá, vamos começar falando a respeito das bem-aventuranças, e eu vou pedir, deixa eu ver, para a Darlene. Darlene, abre para a gente em Mateus 5, de 1 a 12. Ok, irmã. Mateus 5, posso ler? Pode. Mateus 5, de 1 a 12. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados. Oi? Só um momento. Tem alguém com o microfone com áudio aberto, por favor. Aí as outras pessoas não entendem a leitura. Obrigada. Pode continuar, Darlene, desculpa. Ok, imagina. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém. Amém. A gente, quando lê esse texto, né, a gente começa até a dar uma espécie assim de o bem-aventurado aquele que é humilde, bem-aventurado aquele que chora, bem-aventurado, né, o manso, bem-aventurado aquele que é perseguido, né, aquele que tem sede de fome de justiça, e a gente fica pensando, nossa, isso é tudo, né, o que é contra o que a gente aprende, né, porque o humilde, como assim o humilde é bem-aventurado, né? Então vamos começar a entender um pouquinho essa relação das bem-aventuranças, que Jesus fala que essas pessoas são abençoadas, com essa coisa do mundo, o que o mundo prega. E a gente precisa, a partir desse momento, começar a entender se nós, mulheres cristãs, nós realmente somos essas bem-aventuradas aí de Mateus 5:12, e qual a diferença, né? Que nós fazemos no mundo em relação a representantes do reino de Deus, representantes daquele reino onde o rei ele é soberano sobre tudo e sobre todos, e sendo seus representantes desse rei soberano, qual é a diferença que nós temos a partir daquilo que vivemos com ele para aquilo que nós vamos compartilhar com o restante do mundo? Então, a gente começa a entender a questão do bem-aventurado, a gente vai entender ali, lendo, né, o texto e buscando na literatura, que a palavra bem-aventurado, ela vem do grego Makarios, ou Makarios, né, depende da leitura, tá bom? Vem do grego, que pode ser traduzido como feliz ou como é feliz. Então, é aquela pessoa, né, que ela tem motivos para ser feliz, ela é bem-aventurada porque ela tem motivos, ela é uma pessoa feliz por alguma coisa. É essa
a ênfase dada ali no grego. E também, alguns outros autores, eles preferem a palavra do latim, né, que é o beatus, e que é abençoado. Então, não tem tanto uma conotação ligada a feliz como uma condição, mas algo que ela tem realmente de fato e que a faz feliz. Então, ela tem uma bênção. Então, por ela ter essa bênção, ela é feliz. E Jesus, ele vai usar esse termo logo no começo do contexto do anúncio da chegada do reino. Então, é como se ele estivesse pegando essas bem-aventuranças todas e dizendo assim, olha, essas são as características daqueles que vão viver aonde? Nesse reino. E começa a falar dessas características, apontando para aquele que vai viver ou que já vive no reino. Tem aí uma frase do Luiz Saião, eu, na hora de preparar o PowerPoint, eu esqueci de corrigir, aí o X aí é o nome do material, da literatura, depois eu conserto para mandar para vocês. Então, o pastor Luiz Saião diz assim, portanto, a compreensão das bem-aventuranças passará pela compreensão desse conceito de reino de Deus, que foi o que nós vimos semana passada. Jesus começa a apresentar aquilo que é uma referência para a vida do cristão. As bem-aventuranças e o ensino do reino são pertinentes a todos aqueles que se tornam ou se tornaram discípulos de Jesus. Então, vamos entender essa frase, né? O pastor Luiz Saião está dizendo que é muito importante, né, entender as bem-aventuranças a partir do entendimento do reino, ou seja, o reino é para aqueles que são salvos, e esses salvos, no reino, se tornam o quê? Discípulos de Jesus Cristo, não é? Servos de Jesus Cristo. E esses servos, a partir da salvação em Cristo Jesus, eles precisam apresentar determinadas características ou um determinado estilo de vida. E as bem-aventuranças é esse estilo de vida, são essas características que o servo do reino tem que apresentar a partir do momento que ele ingressa no reino, tá bom? Vamos lá, peraí só um pouquinho. Então, ainda falando sobre o bem-aventurado, aquele que está inserido no reino porque foi salvo pelo rei e foi transportado do mundo da escuridão para esse reino de luz, esse reino de salvação, é alguém que tem uma profunda felicidade interna devido à sua situação de adequação para com Deus, ou seja, Deus o enxerga como justo agora. Para Deus, aquela pessoa, aquele servo bem-aventurado, ele é recebido na sua presença, também com o seu próximo, porque ele começa a ter atitudes diferentes para com as pessoas que estão ao seu redor e também com a vida em si, com o restante das circunstâncias que envolvem a sua vida. Porque a perspectiva dele agora é a perspectiva de quem recebeu a vida eterna, que é a maior bênção de Deus. Então, aí a gente já pode ligar, né? Aquela questão da felicidade, que nem sempre nós dizemos assim, né? Hoje eu estou feliz. Ah, hoje eu estou triste. Está acontecendo algo muito ruim na minha vida, na vida de alguém que eu amo. O crente passa por essas coisas. Mas, apesar desse sentimento que ele está, naquele momento, passando, que ele está expressando, que ele está sofrendo, mesmo assim, ele possui dentro de si uma felicidade interna, porque ele alcançou a maior bênção que ele poderia alcançar de Deus, que é a vida eterna. Então, a partir dessa perspectiva de entender que essa é a maior bênção que ele poderia adquirir, todas as outras questões periféricas, circunstanciais que vão acontecendo na sua vida e na vida dos seus, na vida e nas circunstâncias que o envolvem, ele começa a olhar isso com essa felicidade, mesmo apesar de
pessoas o fazerem sofrer, apesar do corpo dele o fazer sofrer, apesar de as condições espirituais dele, em algumas situações, o fazerem sofrer, e principalmente quando as questões mundanas, o sistema mundo que luta contra Cristo e luta contra os servos de Deus, o fazem sofrer. Então, as bem-aventuranças, ela é característica dessa pessoa que possui uma felicidade profunda, porque alcançou a maior bênção de Deus. Então, né, já venho falando desde o começo, essas bem-aventuranças, elas vão descrever tanto as qualidades quanto os privilégios objetivos dos verdadeiros seguidores de Cristo. Então, se eu digo que eu sou uma mulher, se você diz que é uma mulher cristã, que segue a Cristo, que é discípulo de Cristo, essas qualidades, elas têm que aparecer de alguma forma na sua e na minha vida. E, de alguma forma, nós também entendemos que os privilégios que estão descritos aí também acontecem na nossa vida. Eles podem não ser visíveis e palpáveis, como recompensas, às vezes, a gente vai falar isso lá no final, não é? De quando as pessoas do mundo agem diferente de nós. Mas nós sabemos que elas são concretas espiritualmente falando, e muitas vezes é esse sentimento concreto que a gente tem de saber que nós temos esse privilégio, é que nos consolam, é que nos erguem. Quando nós estamos prostradas em algum problema, é de lá que nós nos levantamos. É lógico que é o Espírito Santo que nos levanta, mas nós sentimos que essa característica, essa qualidade nos ajuda também nisso. Não é só uma questão de dependermos do agir do Espírito Santo. É lógico que dependemos dele para tudo, mas nós dizemos, né, que há uma colaboração, mútua colaboração entre aquilo que o Espírito faz e a forma como nós reagimos àquilo que o Espírito está promovendo na nossa alma, no nosso espírito. Então, quando nós olhamos para as bem-aventuranças, nós precisamos lembrar que a ênfase, né, como eu falei semana passada também, não é fazer para ter, mas é fazer, né, é ter porque você já é, não é? Então, por exemplo, eu não preciso fazer nada para ser, perdi agora Você não precisa, por exemplo, né, chorar para ser consolada. Você já é uma pessoa consolada, você já é salva, você já tem essas características. Então, o servo do reino é aquele que faz não para ganhar a vida eterna, não para agradar ao seu Senhor, no sentido dele o salvar, mas ele já faz porque Deus já fez isso, porque ele já é servo. Ele não precisa fazer mais nada para ganhar a vida eterna. Aliás, ele não precisou fazer nada para ter a vida eterna. Ele ganhou a vida eterna porque Deus olhou para ele com graça, não tinha nada, absolutamente nada, né, que o fizesse digno de entrar no reino, e o próprio Deus o transportou por graça, o salvou por graça, através do sacrifício de Jesus na cruz. E as bem-aventuranças, elas traçam essas atitudes dos verdadeiros discípulos de Cristo, que aceitam as demandas do reino. Lembra que eu falei que uma das considerações é a submissão a esse rei, a submissão às normas do reino, em contraste com as atitudes do mundo. É aí que é muito interessante, é o que a gente vai começar a falar agora, e respeito, e eu gostaria muito que vocês deixassem bem marcadinho aí em algum lugar essa palavra contracultura, porque a gente vai falar lá na hora que a gente for bater papo em relação ao contraste que existe entre as atitudes do mundo e as atitudes desses que são servos do reino, que vivem no reino dos céus. Nós encontramos aí na leitura que a Darlene fez, nós encontramos 8 bem-aventuranças. Verso 3, os pobres de espírito, os que choram, os mansos, depois os que têm sede e fome de justiça, os misericordiosos,
os limpos de coração, os pacificadores e os perseguidos por causa da justiça. Hoje nós vamos ver, como eu falei para vocês, eu dividi em 2 aulas. Hoje nós vamos ver os pobres de espírito, os que choram e os mansos. E os outros cinco nós vamos ver a partir da semana que vem. Se não der tempo de ver todos eles na semana que vem, a gente deixa 1 ou 2 para a última semana, para a última aula. Bom, os pobres de espírito. Deixa eu só... Pronto, só para tirar da tela aqui, eu não enxergo, desculpa. Os pobres de espírito. Então, vamos ler de novo lá, os pobres de espírito, verso 3, diz assim: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Quando a gente olha para esse texto, a palavra pobre, que também pode ser humilde em algumas versões, a gente já pode entender de cara que não tem a ver com aquela questão daquele pobre em questão de recursos financeiros. Não é esse tipo de pobreza. Também não é um pobre no sentido daquela pessoa que ela é pobre de alma, de espírito, de ânimo, né? Também não é esse tipo de pessoa, tá bom? Não é aquele pobre de personalidade que muitas vezes nós cruzamos com pessoas assim, não é? Também não é. Esses pobres de espírito, humildes, são aquelas pessoas que olham para Deus de uma tal forma, com uma tal reverência e humildade, no sentido delas serem tão fracas, falhas, falíveis diante desse Deus, e elas olham para Deus com o coração contrito e quebrantado. Isaías vai falar, né, que o Senhor está com aqueles que são contritos e quebrantados do coração, que ele não despreza, né, aquele que é contrito e quebrantado de coração. Então, esse é humilde, aquele que olha para Deus com reverência, com esse coração contrito, quebrantado diante de Deus, por conta do tamanho e da santidade de Deus, do poder de Deus, e ele sendo uma pessoa frágil, pequena, quebrada, né, diante de Deus, né? Essa palavra eu gosto muito, não é uma pessoa quebrada diante de Deus. E quando ela vai diante de Deus, assim, contrita e quebrada, ela vai entendendo que ela é totalmente necessitada de Deus, dependente de Deus, para manter a sua própria vida. Ela sabe que a vida dela, em todas as circunstâncias, a partir do momento que ela tem essa visão de Deus, de que Deus é tão grande, tão santo, não é puro, ela entende que ela não tem nada nela que faça com que ela possa manter a sua própria vida. Então, ela entende que ela é necessitada, profundamente necessitada e dependente de Deus. Então, por isso, né, ela tem a firme convicção que são pecadoras e humildemente sabem que não podem encarar a Deus. A gente vai lembrar lá de Isaías, quando ele está diante de Deus, ele fala... né, a gente sempre fala assim, meu Deus, né? Mas ele fala, né? Ai de mim, que sou o quê? Pecador, ai de mim que tenho lábios impuros e vivo no meio de pessoas de impuros lábios, né? Ele sabe que ele é pecador, ele sabe que ele é impuro, que ele é indigno de estar na presença de Deus, porque ele é pecador, e Deus é totalmente santo. Então, essa também o conceito que nós temos aí de pobre de espírito, é aquele que reconhece que é pecador. E a partir do momento que ele está contrito e quebrantado, que ele reconhece que ele é necessitado e que essa necessidade é porque ele é pecador, ele é pecadora, ele tem um reconhecimento pessoal da sua falência espiritual. Ou seja, eu por mim não posso fazer nada. E aí surge essa grande, profunda forma de arrependimento, que é diferente daquela questão da consciência pesada. Não, ele simplesmente se arrepende, ele sente, né? Ele sente esse peso
do arrependimento, que a Bíblia vai falar que é um peso, é uma tristeza boa, que é uma tristeza esperada, desejada, esse arrependimento. Então, ele se esvazia do seu próprio senso de justiça, de autoestima moral e vanglória pessoal para ser o quê? Cheio de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. É por isso que Deus vai falar, delas é o reino dos céus. Então, essa bem-aventurança vamos dizer assim, né? É o bilhete de entrada no reino, ou seja, é o arrependimento para a salvação, a gente pode dizer assim, não é? Então, ninguém pode dizer que pertence ao reino, que é um servo do reino, se você lá na sua conversão, se eu lá na minha conversão, não tivermos, né, esse momento desse sentir esse arrependimento profundo, porque naquele momento diante de Deus, nós estivemos diante dele com o coração quebrado por causa da nossa situação, porque reconhecemos que nós dependemos de Deus para salvar as nossas vidas, e que naquele momento nós tivemos a firme convicção de que nós somos pecadoras, e que o lugar na cruz não era de Cristo, mas era nosso, era meu e seu. Então, os pobres de espírito são essas pessoas que entendem a sua falência espiritual, essa humildade de entender que diante da santidade de Deus, nós somos pecadoras, impuras, e que nós somos salvas pela sua graça, e por conta disso vamos viver eternamente no reino. Tudo bem? Posso prosseguir? Depois a gente fala lá na frente. Os que choram. Aí é uma consequência, né? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, a gente pode dizer que aí, a partir dessa segunda bem-aventurança, Jesus vai mostrar para nós o complemento, né? Vamos dizer assim. Eu gosto dessa linha de pensamento de que as demais vão se completando como fruto do Espírito, né? Que eles vão se completando até formar um único fruto que tem vários gomos, né? Então, as bem-aventuranças, elas também funcionam assim, né? A bênção é ser servo do reino, ser salvo, né? E ser transportado para o reino, mas ele vai se dividindo em gomos, então vão se completando até formar um núcleo, né? Como fruto do Espírito, os frutos do Espírito formam um único fruto. Então, o choro é um complemento emocional da pobreza de espírito, que pode ser expresso em lágrimas humanas mesmo, né? Quantas vezes a gente, quando a gente está ali no culto, ou a gente está evangelizando, e nós pregamos o evangelho, o pastor faz o apelo, e a pessoa que aceita Jesus cai em lágrimas, porque sente essa tristeza mesmo, de dor, mas é uma tristeza misturada com felicidade, né? Não sei se isso aconteceu com você na sua conversão, mas na minha aconteceu isso, eu senti essa dor, esse constrangimento, vergonha do meu estado pecaminoso diante de um Deus santo, e ao mesmo tempo uma alegria muito grande, né? Eu me lembro que foi até uma certa euforia, né? Você sai leve, né? Pelo menos foi assim a minha experiência, e eu expressei realmente em choro, né? E depois, quando eu me desviei, eu tive um tempo desviada da igreja, e quando eu voltei na minha reconciliação, eu senti a mesma coisa. O choro da vergonha por ter me afastado de Jesus, por ter me afastado da igreja, e o choro da euforia, da alegria por estar de volta em casa. Então, esse choro, os que choram, é o complemento emocional dessa pobreza de espírito. Então, quem é pobre de espírito, como servo do reino, diferente daquele pobre de espírito que o mundo considera, eles vão chorar por causa do pesar que eles sentem pelo seu próprio pecado, não é? A gente pode entender também que pode não ser expresso por lágrimas, mas pode ser expresso como? Por palavras, né? Pedro, quando estava diante de Jesus, diante daquela pesca maravilhosa, Pedro fala, Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou pecador.
Então, naquele momento, nós podemos dizer que Pedro chorou pelo seu pecado. Senhor, o Senhor é santo, eu não sou digno de estar na sua presença, não é? Então, esse choro, ele pode ser tanto esse choro emocional, de lágrimas, mas o mais importante é que esse choro, ele tem que expressar realmente esse choro interior da sua alma, que é esse pesar que nós sentimos pelo nosso próprio pecado. E essa tristeza, como eu já falei, ela começa no reconhecimento do meu estado pecaminoso, que é feio, que é negro, que é totalmente impuro diante de um Deus que é puro. Então, quanto mais eu vou me aproximando dessa pureza de Deus, mais tristeza eu tenho ao reconhecer a feiura do meu pecado. Então, mais uma vez, Isaías 6 aí, né, que ele vai dizer, não sou digno de estar na presença de Deus. Tanto é que, né, se a gente ler lá em Isaías, a gente vai ver o anjo vindo, né, e com a brasa purificando os lábios de Isaías para que ele estivesse puro na presença de Deus. E os que choram, que serão consolados, ele não chora só por si. A partir do momento que ele ingressa no reino, que ele começa a ter aquela perspectiva de reino, do que o reino é e do que ele chora por si, por ele chora pelo pecado dos outros, não é? Aí eu estou falando na situação, chora pelos outros, na situação que os outros se encontram, e também pela sua nação, pelo mundo que ele vive, pelo Estado, pelas condições que ele vive. Então, não é chorar pelos outros no sentido, meu vizinho está doente, eu estou chorando. Não, é chorar pela condição pecaminosa daquele vizinho, não é? Pela condição de não salvo daquele vizinho e por conta das coisas que ele faz, ou que a nação faz, que os governantes fazem, que as pessoas ao redor dela fazem, porque elas não são salvas em Cristo Jesus, porque elas ainda não são servas do reino. E ela também chora por haver tão poucos que choram, não é? Quantas vezes a gente chora porque no meio, principalmente na época que nós estamos vivendo, parece que são muitos poucos os cristãos, os servos de Jesus, que estão chorando por aquilo que é tão ruim no mundo, né? A gente tem encontrado estilos aí tão diferentes de cristãos, tão diferentes da palavra de Deus, como a palavra está nos mostrando. E a recompensa deles, o privilégio que eles têm por chorarem e por pertencerem ao reino, é porque eles serão consolados. E esse consolo, ele pode vir tanto não, né? Ele advém. Só um instantinho aqui, meninas, que o meu computador vai desligar. Aí. Que advém do consolo da sua salvação, mas também consolo porque ele vai encontrar refúgio no seu Senhor, consolo porque enquanto ele estiver aqui, o Santo Espírito de Deus vai estar acompanhando a todo momento, o capacitando a passar pelas questões do mundo, vai também encontrar consolo sobre a vitória de Satanás, a vitória de Cristo sobre Satanás, no sentido, né, de que Satanás já não tem mais poder sobre a vida daquela pessoa, consolo na luta no dia a dia a respeito da sua santificação, porque todos os dias nós aperfeiçoamos a nossa salvação, que é a nossa vida de santificação. É aquela coisa, né? Hoje eu caí nesse buraco, pequei, caí, o Espírito Santo, fui lá, confessei, né? Me levantei, o Espírito Santo me levantou, e vamos continuar andando. Aí, em santidade, de repente, a gente tropeça em outro buraco, né? E cai, pecou, mais uma vez. Estamos perdoados em Cristo Jesus, né? 1 João 9, né? Se dizemos que não somos pecadoras, estamos mentindo, né? Mas nós temos ali o nosso advogado, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, essa é a nossa vida de santificação. Então, nós vamos encontrar consolo nesse período de que
nós já somos salvos, mas ainda pecadores, e esse pecado, quando a gente peca, a gente sente aquela tristeza de novo, ai meu Deus, de novo Deus, né? Mas então aí Deus vem e nos consola, filha, você está perdoada, filha, você tem Jesus Cristo, que é seu advogado, filha, olha, confessa, você vai ser purificada do seu pecado, né? É esse continuar aperfeiçoando a nossa salvação, que é a nossa vida de santificação. Então, todos eles serão consolados aqui e continuarão, né, vivendo eternamente em felicidade, porque foram consolados com a entrada na vida eterna. E os mansos, versículo 5, na versão, na NVI, está como humildes, mas na sua versão pode estar como mansos. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Os mansos, diferente do que o mundo rotula, o que o mundo rotula? Bom, vamos lá. Os mansos para o mundo é aquela pessoa que é meio acovardada, é aquele manso que acata tudo, que abaixa a cabeça, que não tem voz ativa, é aquele que se coloca num canto, às vezes até é tomado como preguiçoso, que não tem atitude própria, não é? O mundo não gosta de pessoas mansas, né? Daquelas pessoas tranquilas, né? Não. E aqui no nosso caso, os mansos não têm essa conotação no nosso texto bíblico, e não é sobre esses mansos que Jesus está falando. Mansos diz respeito àquela pessoa que tem um relacionamento, está incompleta essa frase, depois eu vou consertar também. Diz respeito, né? O manso é aquele que o seu relacionamento, ele tem um relacionamento diferente com Deus e com os outros, no sentido dele entender de que ele está numa posição inferior a Deus, a sua santidade, e aos outros em honra. Então, esse manso, ele tem um desejo consciente de colocar os interesses do outro sempre na frente dos seus interesses. É aquele que busca ajudar ao próximo como a si mesmo. O manso é aquele também que tem a capacidade de ficar tranquilo e quieto, mesmo frente à injustiça que está passando. E a gente vai lembrar muito disso do exemplo de Jesus. Desculpa, eu acho que na pressa de concluir o slide aqui, eu esqueci de colocar referência bíblica também sobre Jesus, quando ele está ali diante do Sinédrio, que ele já foi espancado, foi traído por Judas, foi levado à frente no Sinédrio ali, e eles estão questionando, estão julgando Jesus, e Jesus fica o tempo todo tranquilo e quieto. Não que ele não esteja sofrendo, mas ele fica quieto, calado. E próprio Isaías vai dizer, né, que ele foi para o matadouro como uma ovelha, quieto, em silêncio. Então, manso para nós é essa capacidade de ficar tranquilo e quieto, no sentido de estar passando por algumas circunstâncias contrárias à nossa vida e que são injustas, muitas vezes. Mas aqui precisa se abrir um parênteses, que não significa que o crente é aquele, vamos, entre aspas, né, aquela pessoa boba, a mulher crente cristã, aquela pessoa boba que abaixa a cabeça para tudo, que não tem voz ativa, que não pode se colocar diante da injustiça, como aquela pessoa, a gente vai ver semana que vem, aquela pessoa que entende que tem que haver justiça naquele momento. Isso é um estilo de vida, o manso é aquele que ele entende que quanto mais ele luta com as suas próprias armas, menos ele alcança êxito. Então, ele entende que ele precisa deixar de lutar com as suas armas e começar a lutar com as armas do reino, as armas que o rei deu a ele, que é a intercessão, que é a comunhão, que é a busca de ajuda no meio do corpo de Cristo. Então, é aquela pessoa que se sente tranquila porque ela sabe que ela tem armas, que ela tem condições para lutar contra aquilo que ela está
passando sem, né, agredir uma outra pessoa ou sem pecar contra o seu Deus. Então, os mansos está sempre relacionado a esse relacionamento com Deus e com os outros. Então, é por isso que os mansos, eles se assemelham com Jesus, que controlam suas emoções para que essas emoções não o dominem de forma pecaminosa. Talvez tenha ficado aí um pouquinho confuso, depois a gente conversa lá a respeito dessa questão de relacionamento com Deus e com os outros. É a forma como o servo, ele mostra quem ele realmente é, ele está começando a mostrar para as outras pessoas, e muitas vezes para ele mesmo, porque às vezes ele fica até assombrado, nossa, eu falei isso, nossa, eu agi desse jeito, eu não era assim, né? E aí a gente começa a ver o agir de Deus nas nossas mãos. Então, tem a ver já com a forma como o servo do reino, como o discípulo de Jesus, convive com as outras pessoas. Ele entendeu que ele é humilde de espírito, que ele não tem nada, absolutamente nada de bom perante a Deus, e que ele entende que ele é pecador e se arrepende por conta disso. Por causa disso, ele chora pela sua condição pecaminosa, e a partir desse momento que ele entende que ele é pecador, que ele chora pelo seu pecado, ele começa a agir diferente do modo como ele agia antes. E uma dessas formas de agir diferente é ser manso em relação ao seu relacionamento com Deus, com os outros e até consigo mesmo em algumas questões. E os mansos, eles herdarão a terra, ou seja, eles encontrarão descanso. Aí a gente tem que fazer uma relação lá com aqueles que peregrinavam no deserto e que acharam descanso em Canaã, descanso da sua peregrinação, e nós vamos também encontrar o descanso. Nós vamos ter que, né, nos controlar, vamos ter que viver algumas questões com algumas pessoas, circunstâncias, mas nós sabemos que nós encontraremos descanso de todas essas coisas. Nós herdaremos esse descanso, herdaremos a terra. Ok?